Bom dia, meus irmãos. Que a maravilhosa graça e a paz do Senhor esteja e permaneça conosco. Amém? Eu gostaria de dar uma palavra de bem-vindos a todas as pessoas que nos visitam, não é? Estão aqui conosco, as pessoas da internet. E vamos orar? Deus, o bom do culto é saber que no culto não é nosso. Nós não viemos aqui para assistir um culto. Nós não viemos aqui para apresentar os nossos dons e talentos. Nós não viemos aqui para expor as nossas intenções, interesses. É bem verdade, Senhor, que quando as coisas são do meu jeito, o Evangelho é mais acessível. Mas, Senhor, são múltiplas pessoas, múltiplos gostos, de modo que o Senhor precisa da diversidade no nosso meio para alcançar todos. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos fechar no nosso gueto e vamos esquecer que Deus é um Deus e há uma multiforme graça em Deus. De modo que nós queremos te agradecer pela consciência, especialmente daqueles que foram formados numa cultura cultica de uma linha só. A estas pessoas eu me rendo e peço ao Senhor, faz com que essas atitudes de reconhecimento, de quebrantamento, de partilha das vontades, faz com que milagres aconteçam na vida deles, porque eles estão sendo propagadores dos ajustes comunitários. Aos mais jovens, aos mais expositivos, que eles saibam que tudo deve ser feito desta forma, com decência e ordem. E que o culto não é para eles. O culto é para nós glorificarmos ao nosso Deus. Então eu trago o meu culto e você traz o seu culto e juntamos os cultos e prestamos um grande culto ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo de mãos dadas, porque juntos somos mais fortes. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Vamos caminhar um pouco. A partir do 14, diz assim a palavra de Deus. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os discípulos ou apóstolos. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, mas antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si: quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações e provações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Para que tomais, comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro, asseguro-te que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes tu me negarás. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela excelsa bondade, pela graça, pela misericórdia, pela intelectividade, pela fé, pelos nossos sentidos, pela capacidade que temos de discernimento. Eu gostaria muito, Senhor, que esta palavra fosse um bumerangue em nossa vida, que rodasse os 4 cantos dessa igreja, mas que ela não ficasse lá, que voltasse para nós que estamos aqui em cima. Que essa palavra fosse a recomendação de Deus para a nossa vida. Que essa palavra fosse a bússola espiritual para os nossos passos. Que essa palavra fosse a água que mata a sede de uma alma sedenta. Que esta palavra seja o pão que sacia a fome de alguém que tanto carece de um alimento. Que essa palavra seja não uma muleta, mas uma consolidação para os trópegos na caminhada humana. Que a tua palavra seja não os óculos, mas que a tua palavra seja a cura para a visão espiritual. Que essa palavra não seja um simples líquido que derrete a cera de uma audição comprometida. Que essa palavra seja tremendamente a cura para a audição espiritual nossa. Que essa palavra seja, ó Deus, não um paliativo para o nosso coração. Que essa palavra seja a cura para os corações feridos. Que essa palavra, ó Deus, não seja um asfalto novinho por uma concessionária. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso viver. Ó Deus, que essa palavra seja flechas que destroem todas as artimanhas de Satanás. Que sejam flechas que destruam todas as armadilhas de Satanás. Que sejam flechas que carreguem no seu conteúdo um alimento tão sólido para nossa mente e nosso coração, que saiamos daqui nessa manhã conscientes. Deus falou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu era muito jovem e trabalhei numa concessionária do Bradesco. E em seguida recebi um convite para trabalhar numa empresa grande que eu gostava muito, admirava muito, chamada Águia Branca. E enquanto trabalhava naquela empresa, eu cheguei naquela empresa e comecei a trabalhar. Me deram um cargo muito importante naquele período. Eu cuidava da limpeza do pátio, eu limpava os ônibus, eu lavava pneu de ônibus. Para mim era como se fosse a presidência da República ali. E fui crescendo um pouquinho, passei a ser coordenador, encarregado. E aí eu comecei a tomar um curso. Eu tomei um curso de dedetização, desratização. Eu era encarregado de 80 e poucas pessoas, trabalhava com isso. Então resolvi tomar um curso para fazer um projeto paralelo nas minhas folgas. E foi aí que surgiu uma empresa que eu montei e caminhei com ela há muito tempo, até que Deus me chamou para o ministério, chamado Safira. 211-5877. Elimine os ratos, baratas, cupinicida na sua casa. Mas não ligue mais, porque já fechou, tem quase 20 anos. Mas trabalhava com a Safira. E a Safira cresceu de uma forma que eu não entendia. Porque em um ano eu saí de 2 funcionários, que eram eu e meu irmão. Em um ano eu passei para 40. Em 3 anos eu passei para 83 funcionários. E em 4 anos eu fechei a empresa. Deus me chamou para o ministério. Então tudo na minha vida foi muito rápido. Tudo Deus me abençoou assim de uma forma que até hoje eu não entendo. Eu tive essa ideia de fazer um curso desse perfil e fui para São Paulo fazer um curso. Quando eu voltei, eu descobri que o rapaz que trabalhava comigo, assim comigo, que eu tinha contado todos os meus sonhos para ele, ele ligou para a empresa em São Paulo, se passou por mim, e aí ele começou a empresa primeiro do que eu. Ele me traiu. Foi uma dor muito grande. Mas foi uma dor tão grande que eu cheguei em casa, quebrando tudo. Pensa aí num cara que chegou em casa.
E aí Tina, com essa sabedoria que vem do céu, ela disse, filho, é um jargão popular, mas me abençoou muito. Ela disse, filho, mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Rapaz, aquilo foi como um versículo bíblico para mim. E eu fiquei impactado com aquilo. E ele começou a empresa, e eu fiquei com inveja dele, com ódio, com raiva, com rancor. Eu fiquei com tudo. Ele fez isso. Eu fiquei triste. E aconteceu que Deus me honrou de tal maneira, honrou a ele mesmo, de tal forma, que aquele moço não tinha alguns ingredientes que eu já tinha adquirido no curso. E o próprio diretor da empresa na época, o Dr. Djalma Cape, me chamou e me deu tudo que alguém pensava que não seria meu, me deu nas minhas mãos. A dor da traição é uma dor diferente. Para vocês terem ideia, hoje não, mas eu já estava bem estabelecido com a empresa no lugar, tudo pronto. 5, 6 anos após, eu olhava para aquele rapaz, eu tinha ódio dele. Eu sentia isso dentro de mim. Até um dia que eu tive contato com o Salmo 66, verso 18. Esse salmo foi um divisor de águas na minha vida. Eu, geralmente, na minha caminhada, eu falo muito desses salmos porque ele foi uma cura para mim. Eu fiz terapia há muito tempo e a terapia não me ajudou muito, não. Mas no dia que eu li esse salmo, mudou a minha vida. O Salmo 66, 18 diz assim, se eu guardar no meu coração a iniquidade, Deus não me ouvirá. Há uma versão que diz, se eu tivesse aguardado no meu coração a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. E ali tem uma outra versão que diz, se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, um coração invadido por esses sentimentos, especialmente por esses sentimentos de angústia, ele é um coração que desconecta com Deus. Então eu tive essa experiência, depois de uns 5, 6 anos, eu cheguei num determinado lugar, aquele rapaz estava trabalhando numa praça, com pula-pula de criança. E quando eu o avistei de longe, eu parei o carro, e eu fiz uma oração. Eu falo, Deus, eu não preciso ir lá pedir perdão a ele. Daqui mesmo eu oro por ele, está tudo resolvido. Orei por ele, liguei o carro e saí. Era uma praça grande, próxima à casa da mãe de Tina. No que eu liguei o carro e saí, o Espírito Santo falou comigo. Não se resolve feridas dessa forma. Ferida se resolve tratando a fundo. E aí o Espírito Santo me incomodou e eu parei o carro de novo e fui lá. E quando ele me olhou, ele ficou vermelho e eu também fiquei vermelho. E eu sou chorão, a lágrima desceu dos meus olhos. Eu disse, fulano, eu vim aqui para te pedir perdão. Porque eu sou um servo de Deus e eu carreguei muito tempo ódio no meu coração por sua vida. Ele começou a chorar e disse que agora também era um servo de Deus e me pedia perdão. Resolvemos as nossas pendências e depois eu fui realizar o casamento dele. Depois eu cuidei muito da família dele, da esposa dele. E Deus restaurou muitas coisas que estavam desajustadas dentro de mim por causa da liberação do perdão. O texto que nós acabamos de ler, ele fala da última Páscoa e da primeira ceia. A Páscoa, ela tem hoje uma conotação muito religiosa, muito tribal. A Páscoa tem hoje uma expressão extremamente voltada para uma cultura, especialmente no Brasil. Mas a Páscoa, a sua fundação, o sentido original da Páscoa, é que a Páscoa era um culto como esse, muito festivo, muito alegre. E este culto era uma espécie de declaração de fé. Quando o judeu celebrava a Páscoa, é como se ele estivesse fazendo publicamente uma declaração de fé. Que declaração de fé era esta? Ele dizia através da Páscoa, Deus é bom, Ele me libertou. Então Deus é o libertador de Israel. Ele nos libertou do Egito. Então eles não partilhavam a Páscoa com qualquer pessoa. Na visão deles, a Páscoa era uma exclusividade dos judeus. Então Jesus, para ressignificar não a Páscoa, para ressignificar não a celebração, mas para ressignificar a sua palavra que dizia e que diz e que dirá que Ele é que nos liberta, Ele é que nos libertou e Ele que nos libertará, Ele inclui no processo da Páscoa a ressignificação. Ou seja, Ele constrói agora, através da visão que eles tinham da Páscoa, Ele constrói agora a ceia. Logo, a Páscoa era só para os judeus, a ceia é para todo aquele
que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida. Por isso que nós não podemos, e graças a Deus a Alvorada já é tratada disso há muito tempo, não sei quem foi o primeiro pastor que tratou disso, mas eu fui numa comunidade de fé, de uma certa igreja, comunidade, e o diácono tocou no meu ombro e disse assim: o senhor não pode participar da ceia aqui. Eu disse: por quê? Ele disse: porque a nossa ceia é ultra restrita, ou seja, só para as pessoas da localidade. Então nós sabemos que essa mesa chamada Ceia do Senhor, ela não é uma mesa dos batistas. Ela é uma mesa de Deus. E a mesa de Deus sempre cabe mais um. Vamos repetir? A mesa de Deus sempre cabe mais um. Olha, irmãos, eu tenho atendido com muita frequência pessoas feridas. Disse aqui no nosso curso que antigamente nós atendíamos as pessoas com dúvidas bíblicas, com questões doutrinárias. Mas é interessante, quando nós atendemos pessoas hoje, seja na igreja, fora da igreja, por telefone, pelas redes sociais, nas viagens que fazemos, a maioria das pessoas, elas estão com feridas. Pessoas que por alguma coisa eles foram feridas de tal maneira que eles quebram vínculo com Deus. Nós temos percebido que a pior espécie de ferida é aquela que é feita por pessoas que fazem parte da mesa de Deus. Por exemplo, já atendi adolescentes e jovens que chegaram para mim e disseram: pastor, olha, me ajude porque eu não consigo mais ir à igreja. Porque fulano de tal, que é um exemplo para todo mundo na igreja, ele me abraçou com segundas intenções, ele tentou pegar nas minhas partes. Pastor, olha, ore por mim, porque eu não consigo mais ir à igreja, porque eu fui tentada lá naquele ano tal, por fulano de tal. Então nós vamos percebendo que há muitas coisas na mesa de Deus que são oriundas de pessoas aproveitadoras. Há os aproveitadores da mesa de Deus. Há pessoas me ouvindo aqui que sabem muito bem o que eu estou falando. E há os aproveitadores da mesa de Deus. Deus vai cobrar item por item. A mesa de Deus não é uma mesa só para os judeus. A mesa de Deus é para todos. E aqueles que não se sentem dignos da mesa de Deus, buscam até as migalhas, porque até o que cai da mesa de Deus é suficiente para fazer transformação na vida de pessoas. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o texto? Bom, o que isso tem a ver com o texto é que o versículo 14 está dizendo que chegou o momento. Você está vendo aqui a transição do ministério de Jesus. Jesus agora está finalizando o seu ministério do Deus encarnado. Ele está indo embora e ele está como se fosse dando as últimas instruções. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam estar comigo agora. E você sabe que logo depois Jesus sobe com 3 dos mais vindos para a oração. Há uma fragilidade no coração dos discípulos. Há uma fragmentação do estilo de fé deles. Há uma negligência dos ensinos de Deus na vida deles. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, a Bíblia diz, meus irmãos, e quando chegou o momento, então o verso 15 diz: então ele lhes revelou, tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da hora do meu sofrimento. Observe que Jesus está dizendo o seguinte: eu vou passar pelo sofrimento. E porque vou passar pelo sofrimento, eu quero partilhar com vocês o que vou passar, porque lá na frente, em proporções menores, vocês também vão passar por sofrimentos. E os sofrimentos que vocês passarão não podem fazer com que vocês desistam do Evangelho. Meus irmãos, a grande estratégia de Satanás hoje em dia já não é mais o ataque à igreja. Antigamente ele fazia ataques, flechas, entende? Hoje o papel de Satanás é infiltração. Ele infiltra as pessoas, aí vem o desânimo. Como o pastor Marcelo disse ontem no curso, achei interessante. Uma pessoa ruim começa a outra. É mais ou menos assim, irmãos. E engraçado. Eu sei que vocês são muito inteligentes. Pelo menos eu não sei se é o meu perfil ou se é só perfil. Eu creio que seja dom de Deus. Às vezes, irmãos, eu bato o olho numa pessoa, Deus me mostra coisas. Você acredita nisso? Às vezes eu bato o olho numa pessoa na igreja. Aí depois de uma semana alguém me conta: pastor, fulano de tal estava falando isso, isso e isso. Eu fiquei chateado, falo: não fique não, porque eu já sabia. É incrível, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos mostra coisa. Eu me lembro uma época que um irmão me dava muito abraço.
Continua me abraçando, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas ele me abraçava tanto, irmão. Era um irmão querido. Ele disse, você é o melhor pastor do mundo. E eu falei, caramba, esse cara sou eu. E ele me abraçava, e aquela coisa toda. Aí um dia, irmãos, eu estava orando. E vi um carro na paralela. Eu estou falando na internet, e tem algumas pessoas me ouvindo lá de Itapuã. Deus sabe o que eu estou dizendo aqui. Eu estava pregando, estava orando. E eu vi um carro na paralela. E quem dirigia esse carro na paralela era aquele moço da minha igreja, que me abraçava muito. Ele era muito cheio do Espírito Santo, ele falava muito de Deus. Pastor, oro tanto pelo Senhor, pastor. Eu falei, caramba, então eu posso pegar meu carro e botar 180, que esse cara ora muito por mim. E ele falou isso, eu vi um carro na paralela. Eu vi um som romântico, eu vi uma moça que não era a esposa dele e vi ele passando a mão na perna dela. E aquilo, irmão, foi um susto. E aí Tina não gosta que eu falo algumas coisas na igreja, então eu falo olhando para cá para nem olhar para ela. E aí eu estava pregando. Daqui a pouco, irmão, terminou o culto, todo mundo de mãos dadas. Eu sou meio assim, tudo eu faço da mesma forma. Vamos dar as mãos, abraça seu irmão e todo mundo de mãos dadas. Daqui a pouco eu não aguentei, porque quando Deus fala é mais forte do que a gente. Eu não queria falar. Eu falei, gente, desculpa, eu não queria falar. Mas eu quero que você saiba que você vai perder alguma coisa para você voltar para Deus. Eu sei que os pastores terminam o culto dizendo que você vai ser abençoado, você vai ganhar, mas eu quero profetizar que tem pessoas aqui que vão perder alguma coisa para voltar para Deus. Mas vão perder feio, vão quebrar a cara para voltar para Deus. E olha, não é por nada não, mas eu vi uma pessoa num carro na paralela. Isso. Ô irmão, ou forma de terminar o culto. Me senti o pior pastor do mundo. Pior que eu entrei no carro, assim. E Tina me olhando e eu fazendo de coisa, não estava vendo, dirigindo. Salvador tudo longe. Ela disse, bonito, né? Falei, eu acho bonito esses prédios, coisa mais linda do mundo. E aí dirigindo, ela, filho, por que você fez isso? Eu disse, o que foi que eu fiz, Tina? Ela disse, por que você falou aquilo? Se fosse de Deus, tu guardava para você. Eu falei, Tina, mas Deus não mandou eu guardar para mim. E aí, irmão, terminou segunda-feira, eu estou na igreja, o diácono me ligou, um diácono querido. Ele falou, pastor, estou tão triste com o senhor. Estou tão triste com o senhor. Por que o senhor falou aquilo? Falou, irmão, desculpa. Magoei minha esposa, magoei. Pronto. Semana seguinte, aquele mesmo diácono veio me dar um abraço. Pastor, quero lhe pedir perdão. Eu disse, por quê, meu irmão? Ele disse, porque eu lhe censurei aquele dia. E eu quero te contar uma história. Aí me botou no gabinete e começou a me contar toda a história. E tudo aquilo que eu falei tinha acontecido. E determinada pessoa tinha perdido o emprego e estava pedindo ajuda para se libertar daquela amante. Sabe, irmãos, hoje de manhã, enquanto eu estava orando, eu vi pessoas com tantas feridas na alma. Eu vi pessoas com tantas correntes nos pés. E para eu falar isso aqui, só Deus sabe como é que eu estou. Eu vi homens dessa igreja precisando urgente de socorro. Eu vi homens dessa igreja precisando urgente se libertar do WhatsApp. Eu vi homens dessa igreja urgente precisando se libertar de algumas conversas com mulheres. Eu vi homens dessa igreja precisando urgente voltar a orar e ler a Bíblia e vigiar, porque senão vai cair. E eu quero dizer em nome de Jesus, quem está falando aqui não é Hermes, mas é Deus falando por intermédio da minha boca. Eu vi mulheres, irmão, nessa igreja com tanta fofoca, irmãos. Eu vi mulheres dessa igreja com tanta sensualidade, irmãos, e eu não olho para minhas irmãs. Deus sabe o que eu estou dizendo. Eu vi mulheres dessa igreja com sensualidade, se olhando no espelho de forma sensual. Deus está falando com você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vi jovens e adolescentes dessa igreja, irmãos, com promiscuidade na vida sexual, com mentira para os pais. Eu vi adolescentes dessa igreja, irmãos, até pegando dinheiro escondido na carteira dos pais. Eu vi adolescentes escondendo as verdades dos pais. E está sendo difícil para mim falar isso aqui nessa manhã. Porque quem está falando não é Hermes, é Deus falando por intermédio do pastor. E como eu estou aqui há 2 anos, você sabe que esse não é meu perfil. Só Deus sabe como eu estou sofrendo para falar isso. E o texto diz que Jesus, falando para os discípulos, fez alguns alertas. E dentre os alertas que Jesus fez, Jesus disse algumas coisas. Olha o que ele está dizendo no verso 17. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou, tomai o cálice e partilhai entre vós. Observe que esse texto passa despercebido. Mas quem vive com Jesus precisa ser um garçom do cálice da transformação.
Quem vive com Jesus precisa ter um cálice da partilha nas mãos. Quem vive com Jesus precisa pegar o cálice e ajudar o seu irmão. Quem vive com Jesus precisa ter consciência que é um carregador de cálice. E se você não é um carregador de cálice, você não está servindo e seguindo a Jesus. O verso 20 diz assim: da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em seu benefício. 21, eis contudo que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Observe que Jesus agora está falando não de uma profecia. Jesus está falando da coisa mais óbvia para um Deus. Ele está falando que entre aqueles que estão ali, aqueles da intimidade dele, um processo de traição já tinha sido instaurado, e agora já estava em processo de andamento. E observe bem, meus irmãos, quando Jesus disse isso, ele vai dizer: o Filho do Homem certamente vai. Ele não vai recuar. Porque está escrito, está prescrito, determinado. Verso 23, a partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. É muito comum, quando um pastor fala o que eu falei aqui há pouco instante, é muito comum que as pessoas saiam se perguntando, se julgando. Mas eu quero te fazer uma recomendação. Saia daqui olhando para a sua vida. Saia daqui vigiando, olhando para o seu coração. Saia daqui na perspectiva de um discípulo de Jesus que quer o melhor para você mesmo. Não saia daqui pensando no seu esposo. Não saia daqui pensando na sua esposa. Saia daqui pensando em você, porque eu estou junto, eu vou sair daqui pensando em mim. E o que eu vejo na palavra de Deus é que os discípulos não entenderam que Jesus não estava jogando sorte. Jesus estava alertando. E olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. O verso 25. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o menor, o mais jovem, e aquele que governa como que serve. O que nós vamos prestar atenção aqui, irmãos, é que há uma dinâmica muito pronta na pessoa que serve a Deus. A pessoa que serve a Deus, ele precisa vigiar o tempo todo nos mínimos detalhes, inclusive em querer fazer o papel de Deus. E quando queremos fazer o papel de Deus, nós somos incompetentes nesta área. As coisas aconteceram de forma normal. E ele vai dizer no verso 29, assim como meu pai me outorgou um reino. Observe que 9 vezes ele vai falar do reino de Deus. Assim como meu pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebeis a minha mesa do meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. A partir de agora, irmãos, começa a ser algo mais específico. Há coisas que Deus fala para a igreja de forma geral. Há coisas que Deus fala para os homens. Há coisas que Deus fala para as mulheres. Há coisas que Deus fala para os pastores. Há coisas que Deus fala para você. Há coisas que Deus fala para mim. Agora, a individualidade da questão dele. O verso 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu a autorização. Olha bem, Satanás já reclamou, ele já pediu, ele já chegou aqui com a autoridade nas mãos. Ele pediu para vos peneirar como trigo. Misericórdia, irmãos. Você imagine a peneira de Deus como é. Quando Deus quer nos peneirar, irmãos, é muito interessante. Porque quando Deus quer nos peneirar, Deus nos peneira com peneiras. Ele primeiro nos peneira daquelas coisas que todo mundo sabe. Ele nos peneira. E você vivia lá no mundo. Sabe, irmãos, você fumava, bebia, prostituía, mentia, era faccioso. E aí você recebe Jesus, você vem para a igreja. Aí você passa pela peneira, você mentia, não está mentindo mais. A peneira de Deus te tratou. E você era uma pessoa que fazia facção no seu trabalho. Em nome do sindicato, você fazia a facção para derrubar todo mundo. A peneira de Deus não faz mais isso. Sabe, irmãos, a peneira de Deus foi cuidando de você. Aí você vem para a igreja, aí está o maior erro nosso. Porque Satanás, quando nós não somos peneirados por Deus, Satanás nos peneira. Quando Deus nos peneira, Ele tira de nós o que não presta. Você pode repetir isso comigo?
quando Deus nos peneira, Ele tira de nós o que não presta. Diga, não presta. Tá feio, diga, não presta. Mas quando Satanás nos peneira, ele tira de nós o que presta. E se você não abrir os olhos, se a sua vida for peneirada por Satanás, ele vai tirar de você o que presta. E o que é que presta em você? O temor a Deus, a oração, a fidelidade. Tudo de Deus na sua vida vai ser tirado aos poucos. Não deixe Satanás te peneirar. Pelo contrário, isto é, Deus quer peneirar sua mente, seu coração, sua vida. Aleluia! Eu tenho me preocupado muito porque Satanás quer me peneirar. Satanás quer me peneirar, irmão. Eu tenho me preocupado muito. Eu peço oração aos irmãos. E você sabe que Satanás tem te peneirado. E se você não abrir os olhos, até o que você tem de superficial, que é vir à igreja, até isso ele vai tirar de você. Porque quando o escândalo chegar, nem aqui você vai querer vir mais. Deus, quando peneira, ele tira o que não presta. Satanás, quando peneira, ele tira o que presta. Eu vou repetir, irmãos, porque Deus sabe o que eu estou falando nessa manhã. Para mim está sendo muito difícil. Eu preparei a palavra em Êxodo capítulo 18. De manhã eu não viria, porque minha coluna está travada. Eu falei, Tina, eu preciso ir. Tina, fica, eu preciso ir. Porque Deus falou comigo. Quando Deus peneira, ele tira o que não presta. Quando Satanás peneira, ele tira o que presta. Deixe Deus te peneirar, que é melhor. Ah, pastor, mas eu sou uma viúva, cuidado. Ah, pastor, mas eu sou um líder, cuidado. Ah, pastor, mas eu sou pastor, cuidado. Ah, pastor, mas eu sou ministro, cuidado. Ah, pastor, mas eu sou professor de escola bíblica, cuidado. Ah, pastor, mas... Cuidado. Essa palavra não é para você. Essa palavra é para nós. Porque quando Deus peneira, ele tira o que não presta. Mas quando Satanás peneira, ele tira o que presta. Vamos orar? Jesus, os meus irmãos não sabem, mas essa palavra é tão para mim quanto para eles. Talvez eles acham que eu sou um pastor legal e eu falo isso como um sinal de positividade, de agregamento. Talvez eles não entendam quando eu estou dizendo aqui isso. É porque todos nós estamos na rota de colisão com Satanás. E que eles fiquem bem atentos, porque Satanás tem muito mais interesse na minha vida do que na vida deles. Porque fere-se o pastor e as ovelhas se dispersam. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida, da vida de Cláudio, de Marcelo, de Cida. Tem misericórdia dos pastores de Itabuna, de Feira, de Salvador, da Bahia, do Brasil, do mundo, dos missionários. Deus, tem misericórdia dos seminaristas, das esposas, dos esposos. Oh Deus, tem misericórdia dos homens dessa igreja, esse povo que nos assiste pela internet. Tem misericórdia das esposas, dos filhos, dos jovens, dos adolescentes. Eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir isso. Você, meu jovem, você precisa ouvir isso. Eu quero que você saia daqui, adolescente, entendendo que essa palavra é para você. Essa palavra não foi para sua mãe nem para o seu pai, é para você. Não foi para sua avó, foi para você. Satanás quer te peneirar. E você sabe o que eu estou falando. Troque a peneira. Pule. Vá para a peneira de Deus. A peneira de Satanás, às vezes, ela é bem espaçosa, passa coisas legais. Na peneira de Satanás, você pode ficar um pouquinho assim. Você pode ir lá só uma vez. Mas na peneira de Deus é fina, irmão. A peneira de Deus é difícil. Porque espaçoso é o caminho da perdição. Mas é bem curtinho, apertadinho, o caminho da salvação. A peneira de Deus, ela é especialista em tirar o que ninguém vê. A peneira de Satanás retira suas virtudes porque o povo vê. A peneira de Deus é como aquele barro
E aquele oleiro amassando, quebrando, cortando com arame barro, para tirar as impurezas daquele barro. A construção de Deus é uma construção artesanal. Ele vai fazendo aos poucos, processual, com as próprias mãos. Porque Deus é um Deus artesanal. Satanás, ele trabalha com tecnologia, com última geração, com uma sensação epidérmica que nós somos os melhores e está tudo pronto. Senhor, apesar e a despeito de toda evolução, eu não quero ser produzido em série. Eu quero continuar sendo apenas um vaso de barro, que a qualquer momento pode voltar a ser apenas um punhado de barro. Porque há vasos que são para honra e há vasos que são para desonra. Há vasos que ornamentam uma mesa de uma sala lindíssima. Há vasos que ficam presos, trancados dentro de uma geladeira, que só aparecem de vez em quando alguém tem sede. Deus, eu quero apenas ser um vaso. E eu queria pedir que os meus irmãos e minhas irmãs fossem vasos. E para sermos vasos, precisamos passar pela peneira de Deus. Minha alma não canta as melodias de autoajuda. A minha alma canta ao Senhor. A minha alma clama ao Senhor. A minha alma adora ao Senhor. Mesmo que essa mesma alma, ambiguamente, de vez em quando, ela pensa em fugir do Senhor. Mas eu quero determinar para o meu coração, para a minha mente, para a minha alma, para o meu ser. Eu quero sempre glorificar o Senhor com a minha vida. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.